Bora começar. Show de bola, gente. Deixa eu gravar um storyzinho aqui, rapidinho, só para chamar o pessoal. Já começou. Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Everton, sou mentor de empresários e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo muito bom aqui relacionado a como criar um time forte, tá? Como criar um time forte. O que é um time forte? Aquele time que entrega resultado, mesmo quando o dono não está perto, tá? Então, sejam todos bem-vindos e hoje é isso que vocês vão aprender. Aqui eu vou trazer um pouco do que eu vou passar para vocês, os principais erros de liderança que você pode estar cometendo sem saber. Na verdade, aqui, geralmente, quando a gente comete um erro, a gente não sabe, né? Então, vou trazer aqui os principais, isso daí você vai fazer o comparativo de como que você está conduzindo a sua equipe hoje, para saber se você também está errando, tá certo? Como que você vai resolver esses problemas e se tornar um líder estratégico com 4 passos da estrutura CORE, tá certo? O poder de uma cultura forte para a sua empresa crescer, aprendizados do Vale do Silício. Por que aprendizados do Vale do Silício? Em uma das startups que eu cofundei, eu estava tendo muita dificuldade para criar uma cultura forte, para aprender sobre estratégias, para entender sobre canais, para entender processos comerciais, porque essa startup ela vendia software, e software é uma venda diferente de outros mercados, né? É uma venda mais diferente porque a pessoa ela não vê o produto na mão igual de produto físico. E aí eu fui buscar conhecimento do Vale do Silício com as maiores aceleradoras, com a Y Combinator, com a Rockstar, e depois que eu peguei todo esse conhecimento, eu criei a minha estrutura e com essa estrutura eu consegui não só escalar, mas levar essas startups, empresas de 0 a milhões de faturamento. E hoje eu vou abrir o capô e eu vou mostrar tudo o que eu apliquei nessas empresas para você sair daqui com playbook para você aplicar também na sua empresa, tá? E eu vou trazer também um pouquinho aqui, ó, não é o foco da nossa masterclass, mas eu vou trazer a estratégia de funil invertido. O que é a estratégia de funil invertido? É você primeiro trabalhar com o que você tem, fazer o arroz com feijão e depois você escalar. Isso eu vou falar ao longo da nossa masterclass. Tá certo? Deixa eu para frente aqui. Aqui quem é o Everton, né? Eu sou o Everton Gonçalves, já vivi de tudo, comecei do zero, já colhi café depois que eu vi meu pai falir, perder tudo que a gente tinha, e a gente saiu da cidade grande de São Paulo para uma cidadezinha de 4.000 habitantes no interior de Minas Gerais, e a única coisa que eu tinha para fazer naquele momento, com 16 para 17 anos, era colher café. Eu precisava trazer dinheiro para ajudar na renda da família, e aí eu fui com a cara e com a coragem. Né? Imagina só um playboy paulista indo colher café. E para quem não conhece, colher café, pelo menos aqui no sul de Minas, é na época do frio. Né? Então, a gente chegava às 6 horas da manhã na roça ali, os galhos, o café tudo molhado, e não era máquina, igual é hoje em dia. Era na mão mesmo. Você tinha que pegar e puxar os café lá e jogar em cima do pano, e depois você enchia ali um saco de 60 quilos, e aquilo eles pagavam por medidas, né? Então, eu fiz isso daí bastante tempo. Só que chegou um dia que meu pai me falou, cara, por que você está fazendo isso? Você pode mais do que isso. E ali eu comecei a empreender, e o meu primeiro empreendimento de verdade foi uma eletrônica. Eu não estou contando venda de geladinho na beira de campo, tá? Igual todo mundo fala, porque eu também já fiz, mas o meu primeiro empreendimento de verdade foi uma oficina de eletrônica. Dali foi que eu comecei a minha jornada empreendedora. E aí, cara, eu gosto muito da frase do Thomas Edison, que ele não fala que ele errou várias vezes, ele tentou várias maneiras que não funcionaram, mas que fizeram ele chegar até o sucesso, que é aquela luz maravilhosa que a gente tem hoje, né? Então, o que eu mais aprendi ao longo da minha jornada foi entender e aprender o que não fazer dentro de uma empresa. Tá? Eu fui apanhando, e aquilo, né? Você pode errar, mas não erra 2 vezes.
E eu aprendi muito sobre esses erros, tá certo? E aqui está um pouco da minha jornada, né? Eu já empreendi mais de 14 nichos diferentes, e aqui quando eu comecei minha trajetória colhendo café, daí eu fui para a minha oficina eletrônica, da oficina eletrônica, eu ajudei meu pai a realizar o sonho dele, de ter a padaria dele. Aqui eu empreendi bastante, eu inovei aqui. A maior inovação que eu fiz à frente de uma padaria com meu pai foi vender pão na rua, porque as pessoas não chegavam na padaria para comprar pão. Eu falei, cara, se as pessoas não vêm aqui, eu levo a padaria até eles. Enchi um carro de pão e fui vender nos bairros e deu muito bom isso daí. Depois do carro, a gente conseguiu criar alguns carrinhos, parecendo carrinho de sorvete, só que de ferro, que cabia tipo 500 pães. E naquele ano, a nossa padaria foi a que mais vendeu dentro da cidade. Tá? Depois de padaria, eu fui para Lan House. Depois de Lan House, eu desenvolvi servidores de jogos online. Não sei a média da idade da galera aqui, mas na época de Moon Online, Tibia, eu já tive vários servidores assim. E aí, aqui foi quando eu aprendi a programar. Depois que eu aprendi a programar, eu entrei no mercado de startups. E aí o céu é o limite. Para o empreendedor que já sabe vender, imagine, que cria negócio, imagine quando ele aprende a programar. Porra, aí você pode criar software, você pode criar um monte de coisa. Só que não é o suficiente você criar um bom produto. Não adianta você ter um bom produto se você não souber vender. Tá? O grande lance do empreendedorismo é você vender, independente do que você tenha. Às vezes você não tem um produto muito pronto, não tem um produto uau, mas se você souber vender, se você conseguir mostrar para o seu cliente que você resolve a dor daquele cliente, ele vai comprar esse produto. A gente fala de vários cases de sucesso, tipo o RD Station, e a outra também, Isaac, que depois foi vendida para a RD Station. Os caras tiveram uma ideia de automatizar o envio de e-mails para ajudar empresários, para ajudar times de marketing. E eles venderam essa ideia, falaram, cara, a gente tem uma solução que a gente automatiza o envio de e-mails para que vocês não precisem fazer isso de forma manual todos os dias. E eles venderam essa promessa. Agora me pergunta, eles tinham um produto pronto? Não tinha. O cara, ele vendia de dia, ia para casa dele à noite, pegava a planilha e ia fazendo os disparos na unha, um por um. Depois que ele começou a ter os clientes, que ele começou a criar um produto para, de fato, ele conseguir automatizar essa parada sem ele ter que ficar apertando os botões. Porque ele apertando o botão não é escalável. Tá? E startups, o que é? É um modelo de empresa que é escalável. É uma empresa que cresce rápido. Se você não é escalável, você não consegue, você não é muito bem uma startup, tá? E aí, ao longo aqui que eu entrei nessa jornada de startup, eu fundei mais ou menos umas 7, 8 startups. Foi classificados, foi e-commerce, foi uma porrada de coisa. E todos eles eu não consegui tracionar, porque eu acreditava que um bom produto era o suficiente. Mas depois que eu entendi o que o jogo era tração, vendas e marketing, eu consegui escalar, consegui levar startups de 0 a milhões de faturamento, participei de outras startups, participei de rodada de investimento. Cara, rodada de investimento é quando alguém coloca dinheiro na sua empresa, quando alguém aposta em você. E para alguém apostar em você, você precisa mostrar uma empresa com tração, precisa mostrar métricas, precisa mostrar que você tem como que eu falo? Uma operação saudável, e que quando você vende o sonho para o investidor, fala, cara, com o seu dinheiro, eu vou triplicar esse dinheiro, você vai ter ROI em cima do seu investimento nos próximos 18 a 24 meses. E aí você vai apresentar esse plano, ele vai olhar o histórico e falar, caramba, esses caras fizeram um bom trabalho até aqui. E, de fato, se eu colocar o dinheiro na mão desses caras, eles vão triplicar essa grana. É por isso que o investidor coloca dinheiro. Ele não coloca dinheiro em pitch bonitinho, que você mostra aqueles PowerPoint bonitinho, que fica pulando bolinha. Não é isso. Ele tira o dinheiro da aplicação dele hoje, que está rendendo ali 15%, 5%, 10% mais ou menos, e coloca na sua startup, porque a sua startup ela vai triplicar essa grana dele. Tá? Então, eu participei de rodada, levantei uma rodada junto com outros founders, fiz exit. O que é o exit? É quando você vende a sua empresa. Tá? Eu gosto muito dessa jornada. Você cria, você escala e você vende. Ponto. E hoje eu sou mentor de empresários. Ao longo dessa minha jornada, eu ganhei bastante conhecimento, um lastro de conhecimento, né? E hoje eu atuo ajudando outros empresários. Por que hoje eu sou mentor?
porque no ano passado eu tinha acabado de levantar uma rodada de investimento junto com um sócio, e eu fiquei sabendo que eu ia ser pai. E eu já tinha empreendido já muito, eu falei, cara, eu não quero mais jogar esse jogo. Eu quero jogar o jogo de ficar com a minha família, de dar toda a base, toda a estrutura para eles, tá? E aí eu saí dessa empresa, eu tinha vendido uma empresa minha também, falei, bom, agora eu vou empacotar todo esse conhecimento para ajudar outros empresários que estão travados, que não conseguem escalar, seja por causa de time, seja por causa de cultura, seja por causa de marketing, de vendas. Então, hoje eu dou a mentoria 360 para acelerar o CEO dentro das empresas deles, tá certo? E aí tá um pouquinho aqui dos 20 anos empreendendo, não tenho foto mais antiga, porque eu perdi essas fotos, tá? Trabalhava num lugar onde tinha todas as minhas fotos ali, eu coloquei um pendrive de um amigo meu no meu computador, perdi tudo, era numa época que a gente não tinha tanto acesso a drive, essas coisas, mas aqui está um pouquinho da minha jornada, aqui um início de uma das minhas startups, tá vendo? A gente acha que startup é mil maravilhas, é tudo lindo, mas todo mundo começou do zero, tá? Então aqui tem algumas fotos, início de empresa, aqui eu já estava dentro da empresa, aqui eu palestrando no maior pool de investimentos do Brasil, tá? Sobre uma das empresas que a gente tinha acabado de levantar a rodada. Aqui eu estava num evento na cidade com nomes fortes daqui, falando sobre um pouquinho da mentoria do RCA. Aqui eu estava no lounge do Google, aqui eu estava no evento, maior evento de startup do Brasil, que é o Web Summit do Rio de Janeiro, tá? Hoje, eu sou parceiro do Sebrae, então eu palestro pelo Sebrae, dou mentorias pelo Sebrae, sou mentor da Venture também. Então, nos últimos 2 meses, eu mentorei mais de 40 startups, tá? E o que acontece quando a liderança não está alinhada? Eu não sei se vocês vão me enxergar aqui, mas quando a liderança ela não está alinhada, o dono faz tudo, a equipe não entende ou entrega diferente do esperado. Isso acontece com alguém aqui? Comenta aí comigo, eu. Por favor, interajam comigo para eu não ficar falando igual um tagarela aqui. Então, esse é um dos maiores problemas que eu vejo. O dono faz tudo porque ele não confia no time. Ele fala, Everton, eu faço o melhor, cara. Eu não consigo contratar pessoas que executam aquilo que eu executo de forma eficiente. Só que ele esquece que, porra, ele vai ter que treinar essa pessoa, ele vai ter que confiar nessa pessoa para que essa pessoa consiga evoluir. Só que na maior parte dos casos, essa pessoa não dá autonomia. Então, o funcionário do outro lado ele não evolui. E aí ele sempre fica fazendo pela pessoa. Tá? Número 2. Resultado, frustração, microgerenciamento e negócios estagnados. Por quê? Falta de alinhamento. Quando você não alinha com o seu time, o que você espera dele, como que seu time vai entregar para você? Aí você chega na sua casa, às vezes puto de raiva, porque o meu time não entrega, eu tô cansado, vou vender essa empresa, mas, cara, você precisa dizer o que você espera da pessoa, em números. Não só falar para a pessoa que ela precisa se dedicar mais. Isso não é o suficiente. Eu preciso que você se dedique, mas isso não é o suficiente. Você precisa ter números. Qual é a entrega que aquela pessoa tem que trazer para você, senão, tá? E número 3, o que você não percebe, às vezes, nem é culpa do funcionário. Ele só não sabe o que você espera dele. É exatamente o que eu falei aqui. Esses 2 pontos estão ligados, tá? Vocês se identificaram com um desses pontos aqui. A gente vai dar uma passada nisso para você resolver isso. E amanhã mesmo você já começa a estruturar o seu playbook, para estruturar o seu código de cultura e ter um time que entrega resultado. Tá certo? E como que eu estruturei times, como que eu criei essa cultura forte dentro de empresa? Foi baseado na metodologia CORE. Bonito esse nome, né? CORE. Que é cultura, organização, resultado e engajamento. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje, para transformar equipes comuns em times que pensam como dono. Só não ganham como eles. Vamos lá. O pilar C. O pilar C de cultura. Eu falo muito que, cara, sem cultura, a sua equipe, ela trabalha por obrigação, cara. E é ruim isso daí, cara, é ruim. Eu fui poucas vezes funcionário. Eu só tive carteira registrada 2 vezes. Uma eu fiquei 45 dias na empresa e na outra eu fiquei 3 meses. Porque não descia.
Talvez eu só trabalhei em empresas que tinham cultura merda. Por isso que eu não continuei nessas empresas. Porque quando você trabalha numa cultura quando você trabalha numa empresa que tem uma cultura forte, você trabalha melhor. Você trabalha melhor. E cultura não é aquilo, é aquela reunião, não é você fazer uma reunião de alinhamento e você ver os seus líderes só te empurrando. Vamos, vamos, vamos. Cara, não é isso. Não é isso que é ter uma cultura forte. Cultura forte não é você chegar no final do mês, você comprar um monte de comes e bebe e fazer uma festinha. Não é isso que é ter uma cultura forte. Cultura forte é quando você, primeiro, cria missão, visão e valores de forma clara. E isso daí vai trilhar a cultura da empresa. Espera aí que estou permitindo mais uma pessoa aqui. Então, o primeiro passo para você criar uma cultura para sua empresa é definir missão, visão e valores. E muitas empresas começam errando aqui. Tipo, qual é a missão da sua empresa? Ser a maior vendedora XYZ. Aí você vai conversar com outra. Qual é a sua missão? Ser o maior do meu segmento. Cara, isso não é uma missão. Isso não é uma missão. A missão é quando você resolve uma dor do mercado muito forte. Isso é a missão. É isso que vai atrair as pessoas para trabalhar na sua empresa, porque elas estão abraçando a sua missão junto contigo. Agora, quando você cria uma missão, qual é a sua missão? Ah, eu quero ser o maior vendedor de iPhone do Brasil. Cara, pô, eu não quero ser vendedor, eu não quero trabalhar com esse cara. A empresa do cara, a missão do cara é ser o maior vendedor de iPhone, eu não quero trabalhar com ele. Agora, quando você coloca qual que é a sua missão? A minha missão é levar dispositivo móvel para quem não tem capacidade de comprar um dispositivo, ou para regiões que não têm acesso a celular. Você tem uma missão forte. E quando senta uma pessoa na sua frente para entrar dentro da sua empresa, que você conta a missão para a pessoa fica com brilho nos olhos, a pessoa fala, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é aqui que eu quero estar. Então, é muito importante você ter uma missão bem clara para você construir a sua cultura. Depois entra a visão. Qual é a visão? Como que a gente vai atingir isso? A minha missão é levar dispositivos móveis para as pessoas que não têm condição na zona rural. Ponto. Essa é a minha missão. Bonito, top, legal, consigo atrair um monte de gente, até investidores estão investindo em mim. E como que eu vou chegar lá? Qual é a minha visão? O que eu consigo enxergar? Isso tem que estar muito claro também. E aí, depois, quais são os valores? O que é valores aqui? Valores é aquilo que, cara, a gente não pode passar por cima um do outro, a gente não pode falar mal do concorrente, ou seja, é o que a gente não abre mão para a gente alcançar a nossa missão. Tá fazendo sentido aqui, pessoal? Comentem aqui, por favor. Tá fazendo sentido? Tô entendendo? Show de bola, Gama. Só o Gama que tem dedinho, Lavínia. Quem mais? Top aí. Agora saiu até um monte de dedinho para cima. Eu achei bem legal isso daí. Vamos lá. Então, tá fazendo isso daqui, pessoal, é o pilar principal que vocês precisam trabalhar dentro da empresa de vocês quando vocês começam a desenhar uma cultura forte. Tá? Porque é isso aqui que vai guiar o comportamento do dia a dia. Tá? E agora eu quero saber quem sente que a equipe não se importa de verdade com o negócio. Talvez, se a equipe não está se importando com o negócio, é porque vocês não têm uma missão, visão e valores claros para o time. Isso daqui é muito importante, ter uma cadeira dentro da empresa onde tem isso daqui de uma forma clara. Tem muitas empresas que o colaborador, olha só, o colaborador não sabe qual é a missão, visão e valores da empresa. Por quê? Porque a empresa acha que só colocar um quadro bonitinho na parede é o suficiente. Cara, o colaborador, ele chega, às vezes, cansado no trabalho. Você acha que ele vai parar para olhar o quadro na parede? Sabe? Cara, isso daqui tem que ser comunicado toda semana para a empresa. Todo mundo tem que saber no pé da letra qual é a missão, visão e valores da empresa. E quanto mais você fala, mais enraiza isso dentro do time, tá? Então, trouxe aqui um pouco da cultura, que é o pilar principal, e depois disso, entra também o código, deixa eu ver qual que é o próximo slide. Não, deixa eu voltar aqui. Depois disso daqui, dentro de valores, vocês podem colocar a cultura organizacional.
Cultura organizacional, vocês podem definir cinco pontos. Não pode ser muito, tá, pessoal? 5 pontos é o suficiente. E aí, quais são os pontos que você pode trazer? Eu trouxe o básico aqui, tá? O que todas as empresas praticamente utilizam. Por exemplo, foco no cliente. O cliente está acima de tudo. Ele está no centro. É através das tomadas do insumo que o cliente traz para a empresa que a gente consegue melhorar produto, que a gente consegue melhorar a comunicação. Então, um pilar da nossa cultura organizacional é foco no cliente. 2, inovação e melhoria contínua. 3, colaboração e trabalho em equipe. 4, ética e transparência. 5, meritocracia e desenvolvimento de pessoas. Esse daqui é o código de cultura. Tem pessoas que colocam 12, 13, 15. Não é o certo. Porque quando você coloca muitos, as pessoas não se lembram. E isso daqui, você tem que ter reuniões, cara, quinzenais, mensais, e você sempre tem que falar sobre isso. Isso aqui tem que enraizar no time, enraizar. É igual aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto que bate até que fura. Isso aqui tem que ser comunicado o tempo todo, tá certo? Então, eu trouxe, ó, 5 pontos aqui, ó. Se vocês quiserem anotar, ó, foco, isso daqui é o padrão de mercado, tá? Foco no cliente. Eu vou colocar no chat aqui, ó. Inovação e melhoria contínua. Vou colocar aqui o colaboração, trabalho em equipe, ética e transparência, meritocracia. Meritocracia. Aqui, ó, esses daqui são 5. Tá? Vocês podem criar de vocês, mas tenha no máximo 5, não mais do que isso, e não menos que isso. Tá? E aí depois a gente vai para o pilar C, tá tudo bem até aqui, joinha. Ficou com alguma dúvida? Show. Ficar com dúvida, comenta aí, viu? Tudo certo. Maravilha. Maravilha, Ronaldo. Vamos lá. No pilar O, que a gente fala organização, aqui é como e quem faz. Aqui a gente precisa mapear funções, entregas e padrões. Isso daqui é um ponto também que eu vejo que tem muita empresa que tem gargalo. Eu falei isso lá no início. Como que você cobra um funcionário, sendo que esse funcionário não sabe o que ele tem que fazer? Não sabe o que ele tem que entregar. Fazer ele sabe, ele não sabe o que ele tem que entregar. Isso aqui é um ponto principal. Por exemplo, um vendedor. O vendedor, ele precisa fazer X vendas por mês. 10 vendas por mês. Vou anotar, porque senão eu não esqueço quantas vendas que eu falei. O vendedor precisa fazer 10 vendas por mês. Quando ele não faz 10 vendas por mês, por que ele não faz 10 vendas por mês? Às vezes não está chegando gente para comprar o produto. Porque tem aquele vendedor que ele vende para quem chega até ele, tem aquele vendedor que vende para quem chega até ele, e ele tem que ir atrás de pessoas também. Só que você pode amarrar que o vendedor, ele tem que fazer 10 vendas por mês, só que ele tem que fazer um volume de atividades, por exemplo, ele tem que fazer 200 ligações por mês, mandar 500 WhatsApp, mandar 500 WhatsApp. Ou seja, é isso daí. Se você mapeou, deixou claro o que a pessoa tem que fazer, é isso que você vai cobrar dela. Porque senão você cobra, pô, vendedor, você não está fazendo 10 vendas. Aí ele vai falar, mas não está chegando gente para comprar o produto, eu não sei o que eu faço. E aí o cara, não, você precisa vender, eu te contratei para vender, não sei o quê. Cara, tem que ser alinhado. Quando você vai contratar a pessoa, você tem esse alinhamento com ela. Tipo, você vai fazer 10 vendas, eu vou te trazer 300 leads todos os meses, 300 leads todos os meses, toda semana a gente vai fazer uma reunião para entender se esses leads que eu estou te mandando tá fazendo sentido ou não. Porque às vezes o problema não está no vendas, às vezes o problema está no marketing. Imagina só, se eu vendo peça de carro, tá chegando um monte de cara querendo comprar peça de moto. O vendedor vai vender o quê para esses caras? Não faz sentido. Ou seja, o marketing está trazendo pessoas erradas.
Samuel colocou aqui, então, um dos nossos gerentes. Massa, muito legal. Seja bem-vindo, viu, Samuel? Então, precisa ter isso de forma alinhada. O que esse cara tem que entregar? O que eu tenho que fazer para esse cara entregar? E aí, entra as reuniões de acompanhamento. O papel do líder é fazer a pessoa performar. Eu gosto de usar até a analogia do futebol. Tem muito jogador de futebol que ele está explodindo no time. Ele está jogando bem e aí ele é vendido por milhões. E ele vai jogar no outro time. Chega no outro time, ele vira banco de reserva. Por que esse cara vira banco de reserva? Porque ele não teve fit com o líder dele. O líder dele não entendeu ele. Talvez esse jogador, quando ele entrou nessa empresa, ele não olhou como que era a cultura dessa empresa, a missão, valores dessa empresa. E a empresa também não olhou se o jogador tem fit. A gente precisa validar isso, se tem fit. Não adianta eu pegar um top performance se esse cara não faz sentido para minha empresa. Esse cara ele pode ser um top performance na empresa, na outra empresa, mas no momento que ele cai na minha empresa, as regras são diferentes. O que a gente acredita é diferente. A cultura é diferente. Esse cara ele não vai performar na minha empresa. Por isso que quando a gente vai contratar, a gente tem que ser como se fosse um gatekeeper da nossa cultura. E quando a gente traz gente errada para a nossa cultura, o que a gente está fazendo? Pensa que a cultura da empresa é como se fosse um café. Café, gente, aquele que a gente bebe. Se a gente traz uma pessoa certa, a gente está colocando pó. Se a gente traz uma pessoa errada, a gente está colocando água. E se a gente começa a trazer gente errada, a gente está colocando água no nosso café. Água. E o que essas pessoas fazem com o nosso café? Acaba. Elas destroem a cultura da empresa. Isso é um perigo, cara. Se vocês não definirem certinho qual que é o tipo de pessoas que vocês trazem para a sua empresa, vocês podem acabar com a cultura da sua empresa. Tá? Então, precisa ter de uma forma clara o que vocês querem contratar, qual é a entrega que esse cara tem que fazer, como que vocês vão acompanhar essa pessoa para que ele consiga performar mais. Eu já peguei vendedor que ele não sabia vender, mas o cara falou uma vez para mim, falou, se você me colocar nessa empresa, você não vai se arrepender. Eu vou ser o melhor vendedor dessa empresa. Eu contratei esse cara, coloquei ele dentro do time. E aí eu fui dando treinamento para ele, né? Ele leu o playbook de como que funcionava as vendas, cada etapa do funil, e ali ele começou a desenvolver. E toda semana eu conversava com esse cara. Como é que foi a sua semana? Quais foram as suas dificuldades? E ali ele ia trazendo, Everton, eu tive dificuldade nisso. Quando o cara faz essa objeção aqui, cara, eu travo na hora. Opa, vamos resolver isso daí. Resolvemos esse problema. Na próxima semana, se alguém trouxesse essa mesma objeção para ele, ele ia saber contornar. Mas eu só consegui fazer esse cara performar porque eu acompanhava essa pessoa. E esse é o maior problema das empresas, eles não acompanham. Você tem que ter esse acompanhamento com o seu liderado. O papel do líder é fazer o funcionário, o colaborador ter output, trazer, performar mais. Eu falo que, cara, vai chegar uma hora que você vai ficar sentado na cadeirinha e os seus colaboradores vão brilhar no palco. E quando você estiver nesse nível, você vai para outro palco. Porque o seu papel é formar pessoas, fazer pessoas serem cada vez melhores. E você só consegue fazer isso se você mapear funções, entregas, ter padrões, ter checklist e agenda semanal. Senão vai ser só na conversa, só no papo. Como que eu vou medir se esse funcionário meu está bom ou não? Eu vou medir baseado no quê? Eu posso medir baseado em outro vendedor. Opa, por que aquele cara vende tão bem e você não vende tão bem? Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver dados, se eu tiver números. Então, um grande ponto da organização, gente, é você ter padrões, ter processos, ter números e seguir isso à risca. Só assim você vai conseguir fazer o seu time performar mais, tá? Qual processo aí vocês faz? Qual processo aí faz vocês perderem mais tempo? Tem processos, pessoal, que vocês perdem muito tempo, têm dificuldade, não estão travados nisso, precisam de ajuda? Cara, comentem aqui, eu estou fazendo uma masterclass aqui, mas vai ser meio que uma
mentoria aqui, tá? Vocês trazem as perguntas, as dores que vocês têm aí, e eu vou ajudando a solucioná-las aqui para vocês saírem dessa masterclass aqui com o playbook debaixo do braço. Qualquer coisa vocês comentem aí, tá? Hugo, fica à vontade, tá? Samuel. E depois da organização, agora que a gente tem, de uma forma clara, mapeamento de funções, entregas, padrões, checklist, agenda semanal, isso aqui vocês podem colocar dentro de um playbook, tá? Playbook da empresa. Por que é importante você ter um playbook? Quando você contrata uma pessoa, fica muito mais fácil para você fazer essa pessoa rampar, tá? Vamos olhar aqui, ó, tem dificuldade de estruturar o processo comercial na pós-reunião de apresentação. Tá, eu vou até anotar aqui, ô Gama, depois a gente vai falar sobre isso, tá? No finalzinho, eu separo os minutinhos aí, como se fosse uma mentoria mesmo, colaborativa, tá? E vamos resolver essa parada aí. Show. Pilar R, resultado. É muito importante a gente ter, ó, de 1 a 3 indicadores por funções, por função, tá? Eu vejo, às vezes, apresentando muitos indicadores para o colaborador. O líder, ele tem muito conhecimento, ele manja dos Paranauê. O vendedor, não, ele não manja de todos o Paranauê. O papel dele é vender, cara, é vender. Falar com o deal, fazer um fechamento. E é isso. Às vezes o cara acha que precisa entender o que é CAC, LTV, o que é churn, o que é um monte de métrica. Não, cara. Defina 3 métricas que você vai acompanhar junto com esse vendedor. E aí, toda sexta-feira, você vai bater nisso. Por exemplo, vamos voltar aqui para um vendedor. Qual métrica seria interessante de avaliar junto com esse vendedor? Volume de atividade, venda, reuniões de vendas. E vendas. Por quê? Se eu tenho aqui essas 3 métricas para acompanhar junto com o meu vendedor toda sexta-feira, cara, qual foi o seu volume de atividades? Abre aí o seu CRM, vamos dar uma olhada. Pô, o cara fez aqui 200 ligações, mandou 500 WhatsApp. Desse volume de atividade, ele conseguiu marcar 40 agendamentos. 40 agendamentos? Não, vamos colocar 10 agendamentos. 10 agendamentos. E desses 10 agendamentos, ele fez 2 vendas. Ou seja, eu consigo ter métricas de funil, de topo, de meio e de fundo. Tá fazendo sentido isso daí? É muito mais fácil eu cobrar dessa forma do que cobrar apenas na venda. Se eu cobrar só na venda, eu estou cobrando errado. Porque às vezes o cara não está tendo uma atividade, um volume de atividade bom, às vezes não está chegando demanda, às vezes o cara não está fazendo uma reunião de vendas, o cara está com dificuldade, ele precisa às vezes de ajuda. Qual ajuda? Eu sentar do lado dele e explicar como que ele tem que fazer. Uma vez eu dei um treinamento para o SDR, eu falei, cara, você vai ter que fazer 80 ligações por dia. O cara olhou para mim e falou, Everton, é impossível fazer 80 ligações no dia. Eu falei, é possível. Eu sentei do lado dele e eu fiz 80 ligações. Ou seja, a vitória de um autoriza a vitória do outro. Quando eu fiz 80 ligações e mostrei para ele, ele viu que era possível. Depois disso, ele começou a fazer. E aí eu fui só acompanhando. Agora, se eu estivesse falando assim, vamos, você vai ter que fazer 80 ligações, talvez o cara teria espanado e eu teria perdido um ótimo SDR. Tá? Então, esse é o papel do líder. Tá certo? E aí, o exemplo, o cliente perdeu vendas por falta de foco. Com métrica assim, faturamento subiu 25% no mês. É mais ou menos isso que eu acabei de falar. Tá fazendo sentido, pessoal? O Samuel trouxe aqui também, quando estamos em situação onde a gente tem um plano para a empresa, mas contraria com o próprio dono. Cara, o Samuel, eu vou trazer também isso daqui lá mais para frente, mas esse ponto é importante que você trouxe, cara. Isso daí tem que estar havendo um desalinhamento de cultura com a empresa, tá? Às vezes o dono está centralizando demais. Então, se o dono centraliza, ele consegue enxergar até aqui, ó. E aí, mas só que ele faz um monte de coisa. O dono, ele faz um monte de coisa. Ele não consegue ser muito bom numa coisa só porque ele faz um monte de coisa. Agora, você que está no front vendendo, você começa a estudar. Você vai estudar Spin Selling, você vai estudar Bunch, GPCT, as maiores frameworks do mundo. Você vai ficar bom pra caramba em vendas. Você vai ficar muito melhor que esse cara aqui. Esse cara está aqui, você vai ficar aqui. Só que esse cara ele pode limitar o seu crescimento. Ele vai te trazer aqui, ó, no nível dele. Isso é um problema. E aí, o que deve fazer? Cria um plano. Crie um plano bacana, apresente esse plano para o dono. Fala, cara,
a gente fez uma análise de mercado, a gente vai mudar um pouco do nosso framework de vendas, porque hoje o nosso ciclo de vendas ele está muito longo, a gente encontrou uma maneira de reduzir isso, fazendo isso. Eu gostaria de apresentar essa proposta para a gente fazer um teste de 1 mês. A gente não vai mudar toda a sua empresa, mas dê 1 mês para a gente colocar esse nosso plano de ação para funcionar. É aquilo, ele vai confiar em você, mas você tem que olhar franco. Olha no olho dele e mostra e passa confiança, tá? Isso daí, cara, é treino. Vai chegar uma hora que ele vai falar, pô, o Samuel, ele faz tudo aqui, o cara é bom pra caramba. Samuel, toca esse setor, velho. Toca, só quero o resultado. E aí você vai fazer os alinhamentos com o CEO da empresa de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30 dias. Mas é muito importante, cara, você não só falar para ele que você gostaria de fazer uma coisa, mas apresente algo que ele consiga olhar e falar, caraca, isso daqui é muito bom, velho. Faz isso. É isso que vai te dar confiança, vai passar confiança para ele. Faz sentido? Era isso a sua dúvida, Samuel? Olha o joinha. Eu entendi que assim sai balãozinho também. Aê! Era isso a tua dúvida, Samuel? Você vai escrevendo aí. Maravilha, cara. Cria esse plano, velho. Mostra para ele de uma forma clara. Porque só voz, às vezes, ele não entende. Às vezes a gente acha que, cara, não é possível que... Às vezes a pessoa não entende, não está entendendo o que você está falando, sabe? Cria uma apresentação tipo essa daqui que eu estou fazendo, ó, mostra certinho qual é a sua visão, o que você está querendo, os ajustes que você está pensando em fazer, qual o resultado que você espera trazer para a empresa. Presente para ele e fala, cara, me dá 1 mês para a gente implantar isso daqui. Acabou, velho. Se ele não quiser, aí o problema não está em você, o problema está nele. Maravilha, pessoal. E aqui, engajamento. Aqui é a cereja do bolo, né? A gente aprendeu até aqui como criar uma cultura na questão de missão, visão, valores, como fazer acompanhamento para o time performar, quais são as métricas que a gente tem que ter. Mas, cara, se não houver o faz-me rir, nada disso daqui faz sentido, tá? Por quê? Quando a gente começa a trazer o colaborador e quer que o colaborador seja um dono dentro da sua empresa, logo você está falando para esse empreendedor, para esse colaborador ser um empreendedor dentro da sua empresa. Está fazendo sentido? Você quer que o colaborador seja um empreendedor dentro da sua empresa. O que um empreendedor gosta? De montar um negócio para ganhar dinheiro. A gente não vive só de, cara, você é bom pra caramba, você é o melhor. Cara, isso não sustenta. Só a longo prazo desaba. Tá? A gente precisa ter grana, cara, envolvida no negócio. E hoje a gente já está vendo essa cultura, né? Alguns gurus aí, chega meia-noite, no último dia do mês, bater o metro, os caras fazem pix de 5 mil, de R$ 1.000, de R$ 10.000 para cada time, para cada pessoa do time de vendas. Aí eu te pergunto, quando esse vendedor, no dia seguinte, começa do zero o ciclo de vendas, porque vendedor é isso, né, cara? Você tem os 30 dias, você bate a meta, fechou o mês, você começa do zero de novo. E o que faz esse cara estar animado com faca na caveira? A trabalhar até o último dia do mês, até meia-noite? Saber que se ele bater essa meta, ele vai ganhar grana com essa parada. Grana. Ele consegue enxergar que a empresa deu um passo a mais. Ele consegue visualizar que, opa, aquele cargo que eu gostaria de líder de squad está quase chegando porque eu bati minha meta. É isso que vai incentivar. Missão, visão, valores é importante, é o que vai atrair a pessoa, é o que vai fazer a pessoa trabalhar na sua empresa, mas o que vai fazer você ter um LTV, vamos falar LTV, uma pessoa que fica por muito tempo trazendo um resultado para você, é o quanto que ela está ganhando com isso. Então, cara, os pilares principais de uma motivação, primeiro, essa pessoa ter clareza no que ela faz e o porquê ela faz e o que ela precisa entregar para, de fato, ela saber, porra, eu bati minha meta. Respeito e reconhecimento.
Reuniões one-on-one com o liderado, porque o liderado ele precisa ajudar essa pessoa a performar, recompensas, resolução de conflitos, isso aqui é muito importante. Cara, se esse vendedor, se esse colaborador tá com um problema, cara, e ele trouxe esse problema para você, cara, isso é prioridade, velho. Resolva o problema dessa pessoa. Porque se esse cara trouxe o problema para você uma vez e você não resolveu, ele trouxe outro problema para você, você não resolveu e deu desculpinha, esse cara às vezes vai falar, porra, essa empresa aqui não tá com nada, cara, eu não tô gostando mais de trabalhar aqui. E aí, nesse momento, o seu colaborador, ele começa a buscar outra oportunidade de emprego. E às vezes você perde um baita vendedor por desalinhamento, só por você não ter escutado esse cara, velho. Então precisa ter isso, cara. Eu falo que, até fugiu a palavra, a gente precisa, acima de tudo, a nossa agenda tem que ser para os nossos liderados. Tem outras coisas importantes? Tem, mas o mais importante dentro de uma empresa são os nossos colaboradores, porque os colaboradores que faz a empresa crescer. Sem esses caras aqui, não adianta, velho. O CEO, o dono sozinho não faz nada. Se você chegar para um CEO e falar, cara, cata o telefone e vende, que às vezes faz 10 anos que o cara não faz isso, ele não consegue fazer. Então, o foco é no colaborador. Fazer os colaboradores trabalhar bem, trabalhar num ambiente bom, fazer acompanhamento one-on-one. O que é reuniões one-on-one, para quem não sabe? É você fazer uma reunião com o seu liderado, você e ele. E essas reuniões one-on-one não é só perguntar sobre trabalho, não é só chegar para o cara e falar assim, aí, o que falta para você bater meta? Quais são suas... Mas, cara, tem uma conversa, uma conversa. É uma conversa de bar, mas com tom empresarial. Porque nessa conversa de one-on-one, você vai perguntar, cara, como é que tá na sua casa? Você já comentaram que a sua esposa estava doente semana passada, e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Porra, cara, quando você, líder ou CEO, você se preocupa com o seu colaborador, como que ele se sente? Ele se sente acolhido. E muitas vezes, cara, ele nunca viveu isso em lugar nenhum que ele trabalhou. E é uma coisa simples, cara. A reunião de one-on-one, ela pode ser feita uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma reunião de 15 minutinhos, que você trouxe o cara mais perto de ti, fez o cara confiar em você, e esse cara vai dar o gás, velho. Vai dar o gás. Então, isso daqui, cara, é algo que eu sempre fiz nas minhas empresas, reuniões de one-on-one. E nessas reuniões de one-on-one, às vezes eu descobria coisa que fazia a pessoa performar menos porque ela estava com algum problema, cara. E às vezes eu vejo alguns gurus meio xerifão na internet, não, colaborador ele paga para fazer e ponto. Cara, eu não penso dessa forma. Dá para fazer o colaborador ser top performance e você ajudar essa pessoa a ser top performance. Desenvolver essa pessoa, não só no lado profissional, mas também no pessoal. Tá certo? Então, no pilar E, a gente fecha o core. Ficaram com alguma dúvida? Fez sentido para vocês? Faz joinha. Não tem nem tem para baixo também, ó. Maravilha, gente. Legal demais. E aí, vamos pular. O próximo é como a estrutura core tudo se conecta. Por que tudo se conecta? Porque cultura, organização, resultado, engajamento e equipe age como dono. Aqui, ó, na equipe age como dono, lembre-se, a gente precisamos ter empreendedores dentro da nossa empresa. Tá? E o que o empreendedor quer? É isso que a gente precisa entregar para essa galera, tá? E quando a gente foca em cada pilar, cara, a transformação ela é muito rápida, tá? Eu gostaria de perguntar aqui para vocês, qual desses pilares que eu falei aqui dos 4 são os mais urgentes dentro da sua empresa? Perfeito, Gama, é isso mesmo. É para conexão e crescimento, não é só para cobrança, né? O que você precisa para você bater sua meta? Cara, não é isso. Exatamente esse ponto, cara. Tem alguma dor aqui, alguma dificuldade dentro desses 4 pilares que eu trouxe, que vocês estão sentindo hoje nas empresas de vocês? Vocês vão colocando aí, pessoal. Eu vou lendo. Cultura organizacional. Cara, cultura organizacional é o... Organização, cultura.
Cria esses pilares, o Samuel e o Hugo. Cria os pilares, os 5, tá, cara? Que vocês acreditam que se vocês tiverem isso dentro da sua empresa, a empresa vai ser melhor, tá? É assim que você desenvolve a cultura organizacional. Quais são os pilares dessa cultura que, se a gente tiver aqui dentro, o nosso time vai performar melhor? Eu trouxe aqui alguns, né, cara, alguns lá no início, que é foco no cliente, inovação e melhoria contínua, colaboração e trabalho em equipe, ética e transparência, meritocracia, mas crio de vocês, cara. Crio de vocês, tá? Bora, Samuel, mudar o jogo. É isso, Hugo, é isso. Vocês vão chegar amanhã, cara, vocês vão começar a olhar a empresa de cima, velho. Tipo, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa criar para que o nosso time performe melhor. Tá? E aí vocês vão estruturar essa cultura, e essa cultura organizacional, cara, tem que ter reunião direto, cara. Tem que ter reunião direto para ninguém esquecer, cara. Ninguém esquecer. Tá? Vamos junto. E aí, a liderança é apenas o primeiro passo, né? Eu falo que para a gente construir uma bela de uma casa, a gente precisa ter uma bela de uma base. Porque senão, cara, essa casa vai ser uma casa fraca. E se passar um caminhão muito pesado na rua, vai trincar toda a parede. Tá? Então, isso é cultura, liderança. Isso é a base de uma casa. Tá certo? Liderança é o primeiro passo. Agora vocês já entenderam aqui sobre o core, né? Imaginou o impacto no seu negócio. Saiba que liderança é só o primeiro passo, né? Depois que a gente cria a liderança, que a gente tem um time forte, a gente precisa fazer esse time executar, trazer resultado, né? Que é crescimento, lucro, expansão. É isso que a gente precisa. Primeiro a gente cria a estrutura. Primeiro a gente faz isso. Cara, eu sou ruim de escrever, desde criança, cara. A única coisa que eu sabia fazer quando era criança era arvorezinha e casinha. Sempre ficava curioso, velho. Vamos lá. Então, cultura organizacional é processo alicerce, crescimento, lucro e reconhecimento é o resto da casa. Tá? E aí eu vou trazer para vocês a metodologia que eu desenvolvi, tá? Que eu falei para vocês que eu fui no Vale do Silício, busquei dentro das maiores aceleradoras, o que esses caras faziam com as startups que eles conseguiam acelerar o crescimento tão rápido, tão rápido. E aí eu desenvolvi a metodologia RCA, tá? Que é a metodologia do funil invertido. Olha, lá vem esse cara falar de funil 9 horas da noite, da terça-feira, meu Deus. Vocês vão gostar dessa palavra. Calma, calma que vocês vão gostar. O funil invertido, galera, o que eu falo? Que primeiro a gente precisa organizar de trás para frente. Do que adianta eu atrair um monte de lead se eu não sei vender? Do que adianta eu vender bastante se eu não sei reter e revender para esses caras? Tá fazendo sentido? Tem muitas empresas assim, os caras colocam mídia, traz uma porrada de lead e o lead cai no comercial, perde um monte de lead. Ou então o comercial está começando a vender direitinho, cai no setor de onboard, no setor de sucesso do cliente. E essa galera não entende do cliente e não consegue reter esse cara. Por isso que eu desenvolvi o funil invertido, que é o RCA. A minha mentoria é uma mentoria focada em quem já está com o cliente, quem já tem time. Por isso que eu criei essa metodologia. Para quem está começando do zero, cara, você precisa vender. Ponto. Vender. Agora, quando você tem uma empresa já consolidada, com faturamento, você precisa, primeiro, criar uma cultura forte e colocar o seu time dentro dessa cultura. Depois você precisa organizar a parte de retenção e recompra. Depois você vai organizar o seu processo comercial. Depois você vai buscar os melhores canais de atração para você atrair os melhores potenciais clientes para comprar o seu produto. E aí, cara, quando você vende com essa estrutura pronta, porra, aí você cresce. Você cresce e cresce rápido, porque é um modelo replicável. E é isso que as startups do Vale do Silício fazem. Os caras crescem muito rápido porque os caras estruturam muito bem a base. Tá fazendo sentido? Quero ver joinha. Olha, tem até fogos, velho. Senhora.
Muito bom, gente. Se você tenta sempre vender para novas pessoas e desconsidera seus clientes antigos, está sentado em uma pilha de dinheiro pedindo esmola para estranhos. O Philip Kotler, que é o cara que inventou o marketing, fala que vender para um novo cliente é 10 vezes mais caro do que vender para um cliente que você já tem na base. Esses dias eu conversei com uma pessoa, acho que foi semana retrasada. Eu falei, cara, quantos clientes que você já vendeu? Esse cara já tinha vendido bastante. Eu falei, cara, então o que você vai fazer? Você vai mapear todas essas pessoas, você vai colocar numa planilha e todo dia você vai mandar 20 WhatsApp para esses clientes que já compraram o produto de vocês. 20. Não é difícil mandar 20 WhatsApp por dia. Você já tem um monte de vendedora dentro da sua loja, é fácil de fazer isso. Começou a fazer isso. Ou seja, a meta que tinha definido, bateram 140%. 140% da meta. Eles não venderam para novos clientes, eles venderam para quem já compraram deles uma vez, já conhece eles. E como que a gente faz isso? Eu falei, cara, você vai fazer o seguinte, você vai começar a anotar o nome dessa pessoa, o WhatsApp dessa pessoa e um ponto em comum aqui, um ponto que você vai usar como um gancho. Por exemplo, fala, Samuel, tudo bem? Eu vi que você passou aqui na nossa loja há 3 meses atrás e comprou um tênis X. E aí, fez sentido o tênis para você? Você falou que ia comprar o tênis para correr. Cara, que massa, aquele tênis tá vendendo muito. Só que, cara, chegou novas peças aqui de bermudas e meia, cara. Você que gosta de corrida, eu tô mandando umas fotos aqui para você. Cara, simples. De 100% da meta, eles foram para 140, fazendo esse envio de mensagem. Não é difícil. É difícil. Faça o joinha se é difícil ou faça para baixo que não é difícil. E aí, depois que você, no meu caso, é um ticket mais alto, tendas de moto, mas, cara, dá para fazer relacionamento com o cliente, tá? Isso é relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente, tá, Samuel? Você não vai ofertar com esse cara, mas você vai sempre manter um relacionamento com esse cliente. Para quando esse cara quiser trocar de moto, esse cara vai lembrar do Samuel. Esse cara tem que estar com o Samuel na cabeça dele o tempo todo, cara. Se ele pensar em trocar de moto, ele vai lembrar do Samuel, tá? Então é muito bom você se relacionar com ele. Cara, manda, você sabe qual é a moto que esse cara comprou, você pode talvez trazer uma curiosidade sobre algo que saiu, um recall, uma peça, alguma coisa que o cara fala, caramba, ele lembrou de mim, velho. Acha que tá muito longo o prazo para entrar em contato? Cara, acho que poderia entrar em contato antes porque esfria, cara. 6 meses talvez o cara nem lembra mais de você. Sabe? Eu acho que é importante vocês criar um processo diferente em cima disso daí, tá? E pensar também qual que é o tipo de contato que você vai fazer com essa pessoa, né? Porque só chegar lá e falar, ô, tudo bem, como é que são as coisas? Você viu que o Flamengo perdeu ontem, cara? Tu passa, cara, tem que ser a mensagem que faça sentido, tá? Então, agora que vocês entenderam um pouquinho, né, do RCA, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, tá? Por que eu desenvolvi ele? Quando eu fui buscar essas técnicas, eu fui, de fato, para escalar, tá? Eu fui buscar essas técnicas para escalar rápido, escalar com base, com estrutura, escalar com LTV, escalar com CAC baixo. O CAC é custo de aquisição, LTV é o quanto de dinheiro que o seu cliente deixa contigo ao longo da jornada dele. E hoje, cara, depois que eu aprendi todas essas técnicas, eu aprendo no meu novo negócio, que é a mentoria. A mentoria é uma empresa, eu vendo também, eu tenho que vender o tempo todo. Só que hoje, cara, eu não morro mais de trabalhar, tá? Porque eu faço as coisas do jeito certo, eu faço as coisas com processo. E aí não fica um negócio difícil, tá? Não fica um negócio moroso. E aí, baseado em toda essa vivência, eu sei como te ajudar a fazer o mesmo. Como que você vai criar um time forte, como que você vai criar processos que façam sentido, processos que você consiga enxergar a sua empresa de cima e identificar os principais erros. Eu falo que, cara, quando você tem um processo,
claro da sua empresa, você consegue enxergar a sua empresa como se fosse uma linha de produção. Pensa numa linha de produção, onde o cliente é o insumo, o lead é o insumo, ele passa em todas as etapas, toda a esteira de produção, até ele se tornar um cliente final. Então, quando você entende dessa máquina, se essa máquina der defeito em um ponto, você sabe exatamente onde apertar o parafuso. Cara, quando o empresário chega nesse nível, cara, vira o jogo. Porque ele sabe aonde ele aperta o parafuso para ele corrigir, e ele sabe aonde ele aperta o parafuso para ele expandir e escalar. Mas ele só consegue fazer isso quando ele tem processos de todos os lados, cara. Processos comerciais, processos de onboard, processos de contratação, processos de demissão, processo de tudo. Ele cria algo, tipo, é o graal, assim. É quando ele chega nesse nível de maturidade. E é isso que eu faço com empresários hoje. É acelerar o empresário para que ele consiga entender a empresa dele e consiga entender aonde ele pode chegar e como ele pode chegar lá, tá? E aí, eu desenvolvi a metodologia RCA Club, tá? Nossa, eu nem falei lá no início que no final eu ia falar de uma oportunidade para vocês, mas eu vou falar agora, tá? Que é a mentoria RCA Club. O que eu faço no RCA Club? Como que eu ajudo empresários? Era para eu ter falado isso no início, de novo, mas eu não falei. Acontece, estava tão empolgado aqui com a Masterclass, que eu vou falar agora. O que é o RCA Club? RCA Club é a metodologia que é retenção, o R, C, que é conversão, A, que é a atração. De fato, eu vou ajudar o empresário a estruturar processos que ele consiga reter e revender para quem já é cliente, que ele consiga estruturar processos comerciais com taxas de conversão acima da média de mercado, tá? E A, que é a atração. Como que eu trabalho na atração? Primeiro eu vou entender a empresa da pessoa, eu vou entender o mercado dessa pessoa, eu vou entender o cliente dessa pessoa. E aí a gente vai fazer uma engenharia reversa. O que o meu cliente ele precisa ouvir para ele sentir essa dor, para ele querer o meu produto? Eu falo que a gente não vende o produto, a gente vende a solução. E quando a gente consegue entender exatamente essa comunicação, a gente vira o jogo. Porque produto hoje, ele é commodity. Mas a forma que você vende o seu produto é o que vira o jogo. É o que faz você vender mais caro. É o que faz você vender mais caro. O que faz o cara ir num barzinho e paga a cerveja mais cara aqui do que nesse outro bar, sendo que os dois têm a mesma cerveja? É a experiência. É a forma que esse cara vende. E esse cara, ele só conseguiu fazer isso quando ele entendeu o cliente dele. Quando ele se posicionou para uma vertical, como ele nichou, e aí a comunicação dele foi direcionada para esse nicho, e aí ele atraiu as pessoas que querem consumir dentro do ambiente dele. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Esse daqui é o pilar principal para a gente escalar a empresa. É isso, Hugo. Porque, cara, produto é commodity. Se a gente escrever hoje no Mercado Livre, nos lugares, cara, a gente sempre encontra produtos muito semelhantes ao nosso. Mas o jeito que a gente vende é o que muda o jogo. Tipo, o Samuel mandando mensagem todo mês para o cliente, falando de alguma peça de recall, falando de algo novo que saiu para aquela moto, vai fazer o cliente gostar do Samuel, ao ponto desse cara chegar na loja e falar, Samuel, eu quero comprar o produto, cara. Quanto custa? O Samuel fala, cara, esse produto custa R$500. O cara sabe que esse mesmo produto em uma outra loja, às vezes, custa R$100 mais barato. Mas esse cara vai comprar do Samuel porque o tratamento que o Samuel dá para ele é diferenciado. Isso, cara, agrega mais valor, muito mais valor, tá certo? Então, isso é um dos pilares que a gente trabalha dentro da mentoria RCA Club, tá? E aí, como que funciona? A gente, deixa eu ver se está nos slides. Não, você traz o problema, eu desenho o caminho, acompanhamos juntos. Se travar, travamos, se mudar, ajustamos. O que eu quero dizer com isso daqui? Quando a gente inicia no RCA Club, o primeiro passo eu vou entender a operação, tá? Primeiro eu vou fazer um onboard,
e eu vou entender, cara, os principais gargalos da sua operação. Às vezes você tem problema em vendas, às vezes você tem problema no marketing, às vezes você tem problema no seu time, cultura, enfim. Eu vou mapear e a gente vai identificar onde estão os problemas. E a gente vai traçar um plano de ação de onde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Por exemplo, você quer chegar no, sei lá, quer triplicar o seu faturamento. Eu vou ajudar você a triplicar o faturamento, mas para isso a gente vai fazer uma engenharia reversa. O que a gente precisa para a gente triplicar o faturamento? A gente tem que aumentar o volume de lead? A gente precisa trazer mais vendedores? A gente precisa ajustar as taxas? A gente vai identificar isso dentro da mentoria. E aí a gente cria esse plano de ação e eu vou acompanhando você como se fosse um sócio, como se fosse um CRO da sua empresa. Tá? É assim que trabalha na mentoria. Não é aquela mentoria que vazia, não, sabe? A gente vai mapear e eu vou te acompanhar. Você, de fato, como se fosse o seu sócio por esse ciclo. Cada ciclo da mentoria é de 6 meses. E aí renova depois, se fizer sentido. Tá? E a ideia é que você fique comigo pro resto da vida. Porque eu vou fazer a sua empresa crescer pra caramba. Tá certo? E aí, as entregas do RCA Club. Tudo isso está disponível para você no RCA, ou seja, dentro da mentoria, eu tenho também uma área de membros. Dentro dessa área de membros, eu tenho várias aulas e materiais que eu utilizei para escalar as minhas empresas e que eu uso para escalar empresas dos meus mentorados. Então, você vai poder entrar dentro da área de membros, por exemplo, e olhar lá como estrutura um processo comercial. Lá tem várias aulas. Como que você configura um CRM, como que você configura gatilhos de passagem. O que é gatilho de passagem? Você só avança com esse cliente se ele responder alguns requisitos. Se esse cara responde esses requisitos, você avança ele de etapa. Isso são gatilhos de passagem. Para que serve o gatilho de passagem? Para você qualificar e não avançar pessoas que não faz sentido para você. Tá? Então, todos esses materiais já você vai conseguir encontrar dentro da área de membros, tá? Além disso, você tem aqui encontros quinzenais, de 15 em 15 dias a gente tem encontros em grupo. Por que encontros em grupo? Porque ele agrega mais valor, muito mais valor. Por exemplo, o Samuel está no grupo. O Gustavo Gama, ele fez uma pergunta. Ô Everton, eu estou com uma dificuldade em aumentar minha taxa de conversão. Eu estou fazendo assim, assim, assado. Essa pergunta que o Gustavo Gama fez ajudou o Samuel. O Samuel nem imaginava fazer essa pergunta. Mas quando o Gama fez essa pergunta, ele ajudou o Samuel. Esse é o poder da ambiência. Por isso que a mentoria ela é em grupo. Tá? Eu faço ali a primeira reunião de onboard one-on-one, eu e o empresário, para a gente traçar esse plano, e tem os encontros quinzenais. Além disso, você vai ter os materiais dentro da área de membros, e você vai ter também as lives com especialistas. Você vai ter lives com copywriter. O que o copywriter vai fazer nessas lives? Ele vai entender como é que está a comunicação de vocês. Como é que está a comunicação hoje do Gama? Como é que está a comunicação do Hugo? Como é que está a comunicação do Samuel? O que ele está comunicando para o mercado? Está fazendo sentido ou não está fazendo sentido? Está vendendo ou não está vendendo? E aí, por exemplo, às vezes ajusta uma coisa no seu site, um tipo de comunicação, vira o jogo. Em vez de vender para 10, você começa a vender para 20. Tá? E tem aqui a comunidade estratégica. Tá? Então, você vai ter aqui ferramentas, os encontros, os modos dentro da área da área de membros, grupo no WhatsApp. Tá? Então, o grupo do WhatsApp também é muito importante. Porque o Samuel, vamos dizer que o Samuel vai para uma reunião. O Samuel vai para uma reunião com um deal gigante que vai comprar uma moto de 50 mil reais. O Samuel ele pode ir lá no grupo e falar, eu vou vender uma moto de 50 mil reais daqui a pouco, eu estou com uma dúvida, eu falo isso ou eu faço isso? O que você acha melhor fazer? Eu vou chegar e vou dar a mentoria para ele no grupo, eu vou dar uma mensagem. E nada impede do Gustavo Gama também, falou, cara, Samuel, eu acho que para você vender esse ticket, essa moto, você poderia fazer isso também, cara, faz sentido para ti? Ou seja, é uma comunidade. Além de eu ajudar, outros empresários também ajudam dentro do grupo, certo? Tá fazendo, cara, isso é muito poderoso, cara, muito poderoso.
e ter esse grupo sempre ali com essa troca vai fazer a gente evoluir e crescer junto. A ideia é que todos os empresários dentro do grupo de mentoria, eles cresçam junto. E eu vou empurrar todo mundo. E eu empurro mesmo, viu, gente? Comigo não tem mimimi, não. Aqui, dos encontros, né? Aqui é uma mentoria que eu dei para uma empresa de drone, que eles fazem fotos da casa, de fora, 3D, é um projeto muito legal. Cara, e mentoria, processo de vendas. Vendas hoje é um dos maiores gargalos, viu? É um dos maiores gargalos. Essa mentoria aqui ajudou bastante esse pessoal. Então, os encontros quinzenais ao vivo, eles sempre acontecem na quinta-feira, via Google Meet. A gente deixa gravado e disponíveis no módulo Encontro de Aceleração, porque às vezes o Samuel ele não pôde comparecer ao encontro, mas ele pode assistir depois da mentoria que foi gravada. Tá? E depois ele pode fazer alguma pergunta que aparecer. Cada encontro é aplicado ao seu negócio. Não é teoria genérica, tá? Você traz o problema e eu vou guiar você à execução. Esse é o papel do mentor. A diferença de curso para mentoria é que curso é só ping. Mentoria é ping-pong. Em vez do Samuel assistir um curso, ficar um final de semana inteiro para aprender a fazer uma coisa, se o Samuel falar agora para mim, falar, Everton, quais são as etapas que você acredita que eu devo configurar no meu CRM aqui? Eu falo, cara, como é que funciona as suas vendas hoje? Cara, o cliente chega, faz isso, passa na recepção, depois disso faz isso. Eu vou falar, cara, no seu CRM você pode colocar essa etapa, e aí como que vai funcionar o avanço de cada etapa desse funil? Você vai fazer isso. Cara, o que eu ajudei o Samuel? A ele não gastar um final de semana sentado assistindo um monte de aula teórica. Tá fazendo sentido? Então a mentoria é isso. É como se fosse o técnico de futebol que vai fazer o jogador performar melhor dentro da área dele. Tá? Então você vai ter esse acompanhamento. Aqui são alguns módulos, né, da área de membro. Olha lá, começamos alinhando a mentalidade, expectativas, é a fundação para aplicar o funil invertido no seu negócio. Eu gosto de falar de mindset, tá? Por mais que seja, às vezes, muito clichê, mas, cara, o que faz o empresário dar salto de faturamento dentro da empresa dele é quando ele vira a chave dentro da cabeça, no sentido de acreditar que é possível ele faturar mais. Porque se ele não acreditar que ele consegue, cara, não vai ser eu que vou falar, cara. Isso parte da pessoa. Por isso que eu tenho essa aula, esse modo de mindset, para ajudar essa pessoa a destravar isso. A gente só consegue, cara, quando a gente consegue enxergar. Quando a gente não enxerga, fica muito difícil. Tá? Então, mindset funil invertido, boas-vindas, PDF com cronograma, regras da comunidade, link para agendar diagnóstico individual. Então, quando você entra na comunidade, no RCA Club, você já tem esse cronograma, regras e link para agendar o diagnóstico. Ou seja, entra hoje, você já pode agendar o seu diagnóstico, se eu tiver agenda, essa semana a gente já faz o onboard. Módulo 1, dashboard do CEO, você vai enxergar o seu negócio como um CEO, não como executor, e aqui eu vou trazer para você como analisar os KPIs que importa, planilhas, plug and play, financeiro e vendas, template de plano de ação trimestral. Módulo 2, módulo de retenção. Aqui eu falo do onboard, experiência do cliente, suporte versus sucesso, métricas de retenção que você tem que ficar de olho. E aí eu falo de churn, LTV, recompra. Eu não coloquei tudo aqui, porque senão ia dar um monte de slides só para esse módulo. E aqui eu trago sempre os scripts de upsell e cross-sell mais e-book. Eu sempre trago tudo que eu utilizei para escalar as minhas empresas como empresas de mentorado dentro desse módulo, tá? Módulo 3, de conversão. Aqui, a ideia é você aumentar suas vendas sem gastar mais em aquisição, tá? Cada lead a gente aproveita ao máximo. E como que a gente aproveita o máximo? Trazendo o lead certo. Se a gente traz lead errado, não tem como aproveitar. Não dá para vender carne para vegano, tá? Então, a ideia é trazer o lead certo para a gente conseguir aumentar a nossa taxa de conversão. E a gente traz o lead certo quando a gente tem bons canais de atração, boas estratégias e a comunicação certa para o cliente certo. E aí, o que eu ensino dentro da área de membros? Funil comercial, modelo de vendas, o que é no touch, high touch, middle touch. Pode-se dizer, é o quanto que o vendedor ele tem que estar, ele atua nessa venda. Uma venda high touch é uma venda que o vendedor ele acompanha
o processo, a jornada de compra do início ao fim. Uma venda low touch, no touch, é aquela venda que o vendedor não precisa. O cliente entra no site, olha o produto, faz sentido para ele, ele passa o cartão, compra e acabou. Tá? E middle touch é quando tem um misto. Então, eu ensino todos esses modelos e como que você vai estruturar o seu processo de acordo com a complexidade da sua venda. Eu vou falar sobre CRM, como que você configura o seu CRM, etapas de funis, métricas, os KPIs que você precisa extrair do jeito certo. Eu falo sobre cadência, scripts, eu falo sobre metodologias, eu gosto muito de trabalhar com Bunch, GPCT, gosto também do Spincel, eu não coloquei aqui. Então, eu vou ensinar todos esses frameworks de vendas e você vai buscar qual que é o framework que faz sentido para você. Isso não quer dizer que você tem que ficar preso num framework. Esse GPCT, eu adaptei para a minha realidade. Isso também você pode adaptar para a sua realidade, tá certo? Então, esses frameworks é o que faz virar o jogo nas vendas, tá? Porque você vai seguir uma metodologia de vendas. Você não vai vender no feeling, você vai vender com método. E quando você vende com método, você vende melhor, você vende mais, tá? E aí eu trago sobre venda consultiva, eu trago como construir um playbook para o seu setor comercial. Por que é importante você ter um playbook para o setor comercial? Porque quando você contrata as pessoas, você não precisa dar todo aquele treinamento. O cara, ele entra dentro da empresa e você entrega o playbook na mão dele. No playbook tem tudo que ele precisa fazer para ele ter um ramp-up mais rápido possível. Tá certo? Módulo 4, atração. Agora é a hora que a gente atrai o cliente. Eu já falei ali de retenção, de conversão e agora atração. Na atração, a ideia é a gente atrair o cliente que tem fit com o seu produto ou o seu serviço. E aqui eu trago, cara, eu trouxe só um pouco aqui, mas esse módulo é bem grande, tá? Então aqui eu trago personas e canal de tração, matriz de comparação, copy para redes, sites, anúncios. Eu falo o que é inbound marketing, outbound marketing, falo o que é tráfego pago, o que é orgânico, como que você pode vender no tráfego pago, como que você pode vender no orgânico. Eu falo sobre canais de tração, mais de 20 canais de tração. Cara, às vezes a gente acha que marketing é só aquilo que a gente faz no Instagram, no YouTube, no Facebook, não é, cara. Vai muito além disso. Muito. Tá? Isso aqui eu trago bem também dentro desse modo de atração. E as métricas que você tem que ficar de olho para você ter um marketing eficiente. Aquele marketing que você consegue falar, cara, não tá legal, a gente precisa ajustar essa campanha. Você só consegue fazer isso quando você tem métricas. Caso contrário, você está jogando no escuro. Tá? Módulo 5, que é os encontros, as gravações de mentorias. Então, você perdeu a mentoria, você pode assistir ela, você pode assistir de novo depois, quantas vezes você quiser, tá? E aí eu já deixo tudo organizado por sumário, por tópicos e minutagem, para você ir direto naquele ponto. Por exemplo, a Luciana trouxe uma pergunta. Everton, eu estou com um problema hoje do meu vendedor não está entregando. A gente já alinhou e não está entregando. Eu vou responder a Luciana e quando eu pegar essa gravação e jogar dentro da área de membros, já vai ter a pergunta dela. Então, você pode ir direto na minutagem que responda essa pergunta, porque às vezes é essa dúvida que você tem nesse momento, tá? Módulo 6, ferramentas e bônus. Agora que está tudo pronto para escalar, aqui eu deixo templates, dicas de especialistas, eu trago especialistas convidados, né, que é as lives que eu comentei, materiais extras, bibliotecas de ferramentas, planilhas, aqui fica um swipe file do monte de ferramenta que você pode utilizar para você aplicar dentro da sua empresa. Então está bem completo, tá? São 6 módulos, com bastante conteúdo, tem a comunidade e o network, que eu comentei com vocês, bastante entrega. Cara, um dos maiores problemas que eu passei na minha jornada empreendedora, não sei vocês, foi não ter com quem conversar. Foi a maior dor. Não sei se o Samuel, o Gustavo Gama, o Hugo, a Luciana, a Vina, né? Deixa eu ver quem mais está aqui na sala, passaram por isso. Mas, cara, uma das maiores dores era quando eu
Eu queria entender se aquele CAC, se aquela estratégia que eu estava usando para atrair cliente estava boa ou não. Eu não tinha para quem perguntar. Cara, isso trava. Agora, quando você está dentro de uma comunidade de outros empreendedores que está jogando o mesmo jogo do que você, que vai te ouvir, que pode falar assim, Hugo, cara, que massa essa estratégia, cara. E se você fizer isso também? Cara, isso não tem preço. Às vezes, algo que você iria trazer, ter um ROI de 2, às vezes, com um insight de algum outro empresário, você tem ROI de 4, ROI de 5, porque você mudou algo na comunicação. Porque tem cara que, às vezes, joga um jogo maior do que você, e o cara viveu isso que você está vivendo hoje. Vamos dizer, você tem um faturamento de 500 mil reais por mês, você está num grupo onde tem um cara que fatura 2 milhões por mês. Esse cara viveu sim ou não o que você está vivendo hoje? Ele já viveu. E às vezes a dúvida que você tem, esse cara ele vai te trazer uma resposta, vai clarear. Algo que se você fosse assistir vídeo no YouTube, você fosse ler em livro, você demoraria meses, cara. E às vezes você não encontra a resposta, cara. Você não encontra a resposta. Porque você não encontra a resposta direcionada a você. O que a gente vê no YouTube, em cursos, são coisas genéricas, não são coisas direcionadas. Direcionada é quando o Samuel chega e traz uma dúvida dentro de um grupo, e fala, Samuel, cara, olhando aqui o seu modelo, o seu faturamento, o seu cliente, eu acho que essa estratégia, junto com essa outra, faça mais sentido. Ou seja, eu fui certeiro na dor dele. Certeiro. E isso tem muito valor. Muito valor. Eu não sei como que vocês, empreendedores, se sentem, mas, cara, empreender sozinho, sem estar dentro de um grupo, é doído, cara. É doído. Eu falo isso porque eu já vivi, é doído. Tá? Então, vocês vão ter tudo isso. A troca, a network, parcerias. Então, isso tem muito valor. E quanto custa para acessar tudo isso, fazer parte da elite dos empresários, ter o meu acompanhamento, onde eu vou ajudar vocês não só a criar um time forte, uma cultura forte, mas criar processos de vendas, criar processos de marketing, escolher os canais que mais faz sentido, como criar um bom relacionamento com o cliente para a gente aumentar esse LTV, para a gente vender mais vezes para esse cliente, ter um grupo com outros empresários que estão jogando um jogo igual você, no mesmo nível, ter as reuniões com especialistas de outras áreas, por exemplo, vou trazer um contador para fazer uma live, só com membros do RCA Club. Eu vou trazer um copywriter, e não é copywriter qualquer, é um copywriter que já movimentou funis de mais de 50 milhões de reais. É um cara que vai estar ali junto com você, você vai falar assim, dá uma olhada no meu site, o que você está achando dessa headline? O copywriter vai falar, cara, você pode ajustar isso, ou isso está muito bom, o que você acha de você alterar essa dobra? Cara, uma pessoa especialista olhando para o seu negócio. Quanto vale isso daí? Tá? E é isso que você vai ter dentro do RCA Club. E, cara, não é muito caro, tá? É muito menos do que você imagina, viu? Se fosse para a gente calcular toda a entrega, o quanto custa cada coisa, ó, modo de 0 a 6, que são os conteúdos, ferramentas e bônus. Como que eu cheguei nesse valor de 11 mil reais? Porque eu peguei cada módulo da área de membros e coloquei o preço que o pessoal cobra num curso de vendas, num curso de marketing, num curso de retenção. Então, calculando tudo isso daí, daria 11 mil reais. Os encontros quinzenais, mais consultorias, daria 4 mil reais. Consultoria empresarial, 4 mil reais. Isso daqui é tudo média de mercado. Consultoria de marketing, 3 mil reais. Isso aqui é barato, consultoria de marketing por 3 mil reais. Consultoria de vendas, 3 mil reais. Consultoria individual, one-on-one, em média, 2 mil reais por mês. Curso de métricas e dashboard, quanto você pagaria por isso? 2 mil reais. Network e comunidade estratégica, quanto custa para você estar junto com outros empresários? Cara, eu coloquei 2 mil reais aqui, mas é um valor muito baixo, é muito maior do que isso. Consultoria de rodada de investimentos, é outra coisa também que vocês têm dentro do RCA Club. Por exemplo, se o Samuel fala assim, Everton, a gente quer levantar uma rodada de investimento, você já passou por isso. Como que a gente consegue levantar uma rodada de investimento aqui? Eu vou estruturar a empresa de vocês e a gente vai desenhar um plano de ação para a gente levantar uma rodada de investimento. Levantar a rodada de investimento não é só você entrar dentro de um elevador junto com o João Kepler e contar um pitchzinho de 10 segundos para ele. Não é assim que funciona. A gente precisa preparar a empresa,
a gente precisa movimentar o mercado e a gente precisa se comunicar com os venture capital para fazer esses venture capital levantar a mão. E quando esses caras levantam a mão, você pode escolher com qual venture capital você quer levantar uma rodada de investimento. Isso você tem dentro do RCA Club. Isso custa só R$3.000? Cara, duvido que você encontre uma consultoria hoje que ajuda você a levantar uma rodada de investimento por R$3.000. Eu duvido, tá? E se a gente calcular tudo, ó, o valor aproximado, 22.750, para você ter tudo aquilo, tá? E ainda tem intangíveis que não tem preço. Mais de 20 anos de experiência, metodologias do Vale do Silício, que eu apliquei e validei, que eu escalei empresas, que eu levantei rodada de investimento, que eu construí o funil invertido. Isso não tem valor, isso é o meu, é a minha vida, é o tempo que eu vivi para aprender isso daqui. São os anos que eu fiquei a madrugada inteira acordado, pensando em como fazer a minha empresa crescer. E chegava no outro dia e eu aplicava algo que eu estudei e eu conseguia ter resultado. Então é isso que você vai ter dentro do RCA Club. E no RCA Club, você recebe tudo isso por R$12.000, parcelado até em 6 vezes de 2.251 no cartão. E aí, você paga 2.250, vamos colocar aqui, ó, parcelado, 2.251 no cartão, para você ter o meu acompanhamento e todos esses materiais. Agora eu te falo, qual CRO que você contrata hoje de mercado que tem de tudo isso que eu falei e você vai pagar só R$2.251 para ele? Qual? No mínimo, esse cara ele vai querer uns 10% da sua empresa e um salário de uns 20, 30 mil reais por mês. Aqui você vai pagar 6 parcelas de 2.251 para você ter o meu acompanhamento, para eu te mentorar e te mostrar o melhor caminho para você crescer. Tá fazendo sentido? Entenderam? Faz o joinha, pessoal. Tem sentido? Luciana, Lavínia, Samuel? Ficaram com alguma dúvida aqui? Ficaram com dúvida? Samuel, Hugo, Gustavo? Maravilha. Então, pessoal, para vocês terem tudo isso, 6 parcelas de 2.251 no cartão ou 12.000 à vista, tá? Ou seja, no RCA Club você vai economizar mais de R$10.000 e ainda levar um acompanhamento direto comigo, suporte 24 horas, encontros quinzenais aplicados ao seu negócio, aplicação prática do funil invertido e comunidade estratégica de empresários, tá? E aqui eu vou deixar o QR Code na tela. Se fizer sentido para você, aplica. E se não fizer sentido, aplica também. De qualquer jeito, aplica. Tá? O que é essa aplicação? É um formulário simples, tá? Só para você responder por que você deveria estar no RCA Club, o que você gostaria de ter ao longo de 6 meses. Então, é muito importante. Preencha a aplicação, depois a gente bate papo. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Preencha a aplicação. Depois eu mesmo cuido de você. Geralmente o pessoal fala, nosso time cuida de você. Eu cuido de você, tá? Então, escaneia o seu celular aí, eu vou ensinar vocês a escanear. Ó. Você vai catar o celular, você vai ligar a câmera. Ó, liguei a câmera. E aí você vai escanear e vai clicar no link. E aí vai abrir essa página aqui, ó. É poucos campos, viu, galera? Deve dar uns 10 campos, mais ou menos. Preencha a aplicação, tá? Preencha a aplicação, que eu vou chamar cada uma pessoa que preencher essa aplicação para bater um papo. Se você não fechar a mentoria, mesmo assim, a gente vai bater esse papo e eu vou dar uma consultoria de graça para você. Mas eu quero ajudar vocês. Eu gostaria muito de vocês todos no RCA Club. Tá certo? Vou deixar aqui o QR Code e agora vamos conversar um pouquinho. O que vocês acharam? Fez sentido para vocês? Quiserem abrir o microfone aí, fica à vontade, viu? Gama, o que você achou, Gama? Fala, mestre, beleza? Cara, muito bom. Bom demais também. É muito bom. Até fiz uma pergunta aqui, depois você ficou até de voltar nela aqui, depois se a gente puder trocar essa ideia. Acho que
Mas se ligar, não precisa nem ser aqui, mas mais futuramente aí, se a gente puder conversar sobre isso, acho que vai ser importante. Muito bom, cara, eu ajudo sim. Vamos fazer o seguinte, aplica e eu vou responder essa pergunta para você diretamente para ti. A não ser que o pessoal queira que eu responda aqui, né? Beleza, beleza, vou aplicar. Se o pessoal quiser também, a gente conversa aqui, mas senão vou aplicar aqui, pode ficar sossegado. Maravilha. Samuel, alguma pergunta? O Hugo tá por aí ainda, né? Ficou com alguma dúvida, Hugo? Nossa, o povo tá muito quietinho, velho. Não é possível, esse povo deve estar assistindo Netflix, velho. Deve estar assistindo Netflix e eu tô aqui falando, velho. Muito bom, pessoal. Vou deixar o QR Code aqui mais um tempinho e trazer para vocês aqui algo que eu tenho nesses 2 últimos meses, eu devo ter dado mentoria para umas 45 empresas de nicho diferente. Então, eu dei consultoria, mentoria para empresas que desenvolveram automação para cadeira de roda motorizada. Eu dei mentoria para lojas de roupas na Bahia. Eu dei mentorias para software de inteligência artificial. Dei mentoria para um monte de gente. E eu vou falar, cara, que o grande lance da virada de chave do empresário não é a dica solta, não é o conhecimento que você adquire assistindo um conteúdo solto, mas o que vira o jogo é o direcionamento. É quando eu abro o mapa mental para o mentorado e falo o que esse cara tem que fazer. Por exemplo, você vai ter que falar com X pessoas, eu desenho um mapa mental. Você vai separar tal horário no slot da sua agenda para fazer tal coisa num dia da semana. Depois você vai fazer essas atividades ao longo da semana, num horário definido. Você vai fazer X atividades para você ter esse resultado. É esse direcionamento que vira o jogo. Às vezes a pessoa já sabe muito, às vezes ela entra na mentoria, ela já fala, eu entendo bem de marketing, tá, cara? Tá tudo bem, cara. Tudo bem que você entende. Mas o meu papel aqui é entender aonde você está com dificuldade para eu direcionar você para o melhor caminho. E o direcionamento é o que vira o jogo. Por exemplo, o Samuel trouxe algumas dificuldades que ele tem para montar algo para fazer a empresa rampar, porque tá conflitando com o CEO da empresa. Agora, eu dei o que ele poderia fazer, mas imagina eu fazendo isso junto com o Samuel. O Samuel apresentando, Everton, olha aqui o plano que eu fiz para você, para o CEO, vê se está fazendo sentido. Eu lendo o plano, Samuel, isso é legal, mas você poderia ajustar isso daqui também, porque na hora que ele lê, vai fazer mais sentido. Por quê? O dono, ele quer isso, cara. Isso é importante, mas ele olha mais para isso. Ou seja, essa é a vivência. Esse é o direcionamento que faz sentido. É isso que vai fazer vocês crescerem de verdade, estruturando uma empresa 360. Tá certo? Vou deixar aqui o meu muito obrigado a vocês. Gostei muito de estar com vocês aqui nessa noite. Já é 9h40, deu 1h40 de masterclass. Leonardo. Leonardo, você entrou? Leonardo entrou. Leonardo entrou no finalzinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Minhas redes sociais, no meu Instagram, deixa eu colocar aqui, ó, é Everton DSG. Everton DSG. Entre no meu Instagram, me mandem perguntas por lá, tá? Vai ser um prazer ajudar vocês. E muito obrigado mesmo. Alguém quer fazer uma pergunta? Leonardo, eu tive um problema hoje, não consegui acompanhar. Tem como acessar o conteúdo? Leonardo, eu vou te chamar depois. Como que eu posso te chamar, cara? Que aí eu posso passar alguma coisa para você, cara. Tá? Eu deixei gravado aqui a Masterclass, mas depois eu te chamo. Como que eu posso te chamar? Você tá no WhatsApp?
Vou te mandar uma mensagem no Instagram. Estamos falando. Perfeito, maravilha. Me manda mensagem lá no Instagram. E quem não me segue aqui, ó, Everton DSG. Tá? Me segue lá, me manda o direct, principalmente você, Samuel, Hugo. Quero saber como é que tá o desenrolar desse negócio aí junto com o dono lá da empresa, viu? E aplique. Ô Leonardo, aproveitar que você entrou agora, vou deixar um negocinho aqui para você, ó. Preencha esse QR Code e faça a sua aplicação. Tá? Depois que você fizer essa aplicação, eu ligo para você e a gente bate um papo. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui no chat? Leonardo, perfeito. Hugo, alguma dúvida? Ronaldo, Luciana? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pessoal, boa noite. Até mais. Amanhã o jogo muda. Playbook debaixo do braço. Já vamos colocar tudo o que a gente aprendeu aqui hoje em prática e construir um time forte que entrega resultado acima da média. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.